Quando nós mergulhamos nos ensinamentos de Deus, e eles estão marcados em toda a existência, porque existe um documento do Concílio do Vaticano II chamado Dei Verbum, ou seja, Palavra de Deus, que no início, resumindo tudo aquilo que a igreja pensa, inclusive da Bíblia, ele diz assim: a Palavra de Deus é tudo que foi criado. Olha que coisa interessante. Então a Palavra de Deus de fato é tudo, porque o que Deus fala acontece. E é muito interessante quando a gente mergulha nisso, porque a gente consegue entender a Palavra de Deus codificada na realidade humana como algo que foi vivido e experimentado no seu tempo, mas ela é muito atual quando nós, esquecendo todos os anacronismos, queremos trazer esta palavra para viver hoje, como um sinal e como uma mensagem. Eu já disse aqui inúmeras vezes, e nos dizem aqueles que estudam a Bíblia, os teólogos, o padre é um teólogo, estuda a Bíblia, mas tem gente que especificamente vai só estudar a Bíblia, se aprofunda nisso, que muitas das doenças que de fato Jesus curou hoje são doenças conhecidas, que são curadas também, na minha opinião, como eu sempre deixo aqui, também por Deus, porque é Deus que dá a sabedoria ao homem para confeccionar os remédios. De onde vem um remédio? Vem do laboratório, a gente paga caro? Sim, existe muita injustiça nisso. Mas Deus deu a inteligência a cada um de nós, e essa a gente não paga, ninguém paga para ser inteligente, a gente recebe como um dom. Nós podemos pagar o fruto do trabalho da inteligência, quando a inteligência desenvolve uma pesquisa, quando a inteligência chega a determinadas coisas. Então a primeira coisa que a gente aprende com a palavra de Deus é que esta sabedoria que Ele quer revelar a cada um de nós estamos mergulhados nessa sabedoria. E que existem ainda muitas coisas, muitas curas, inclusive de doenças que hoje parecem impossíveis, e acontecem curas miraculosas, que no futuro não a conhecerão mais, porque elas terão tratamento, elas serão reconhecidas, nós encontraremos as respostas para elas. E é assim, de fato, que Deus vai manifestando no processo mais lindo da vida cristã, este encontro com aquele que está ferido. Primeiro Deus se mostra sabedoria, primeira leitura. Depois nós estamos na sequência da narração da aparição de Jesus, lá da transfiguração no Monte Tabor, quando confirmavam o seu ministério, uma figura que representava Elias e a outra figura que representava Moisés. Jesus está dizendo uma coisa: não é para a gente ficar aqui não, porque o lugar do cristão não é no conforto do alto, do céu. O lugar do cristão é construir o céu na terra, diante das dificuldades, diante dos fracassos, que inclusive a gente tem. Quantas vezes eu fracassei, inclusive ministerialmente falando, mas o que a gente se enche diante do fracasso é, quando a gente tem fé, é a insistência, que depois vira persistência, e aí a gente vê a graça acontecer. Então eu tenho, depois de Deus ter se revelado em Jesus Cristo para 3 dos seus apóstolos, os mais íntimos, do núcleo mais próximo de Jesus, eu tenho uma descida desse monte, porque Jesus diz, é lá embaixo, porque eu ainda vou ter que sofrer, vou ter que passar por um monte de coisa. E ele chega diante do fracasso dos apóstolos. Tem tanta gente que fracassa na vida diante da primeira derrota. Ontem, e se a gente continuar lendo Lucas, nós vamos ver a repreensão de Pedro que vai acontecer na sequência,
Porque Jesus foi tão duro, tão duro, tão duro, no Evangelho de ontem, que em um certo momento Pedro vai dizer para Jesus: olha, se você continuar com essa prosa, nós não vamos ter ninguém de seguidor. Porque o caminho do cristão é justamente consertar o que está quebrado. Não é trocar o que está quebrado, é consertar o que está quebrado. O caminho do cristão é aquele que vai e reergue o outro, que dá a chance para o outro, que cobra do outro, que ele viva segundo a nossa fabricação. E essa é a grande sabedoria de Deus. Jesus mostra a sua glória, mas encontra os seus discípulos decepcionados. Não conseguimos expulsar esse demônio. Qual será o problema? Jesus fala que a gente precisa de fé. E quem tem fé fala assim: eu tenho, mas eu preciso sempre de mais. Eu já, aliás, estou cansado de pessoas dizendo: olha, eu tenho fé. Se você tem fé, mas não tem prática nenhuma, então você está precisando de mais. Mas ele encontra justamente as razões para que de fato a gente possa fazer a obra dele acontecer. Primeiro, não é estar no Tabor, é estar onde a dor está. Então, quando a gente fala de missão, e você que está em casa pode ser um missionário, ser um missionário não é sair só de porta em porta, batendo, benzendo na casa. Ser missionário é estar onde a dor está. E Jesus faz isso. Aqui é o céu, Pedro, Tiago e João, mas lá embaixo vai estar a dor, que inclusive eu vou ter que passar. Vamos descer. Vejam, a sabedoria então, ela é adquirida quando de fato a gente tem possibilidade de aprender, não quando as coisas estão boas, mas quando as coisas estão ruins. A sabedoria que vem de Deus não é aquela que realiza todos os milagres na hora que a gente quer, mas é aquela que nos dá resiliência. O que é isso? Uma força com resistência, ou seja, uma força continuada, para que a gente possa suportar uma vida longe de Deus, que é o que esse pai sustentava nesse filho, uma vida longe de Deus. Por quê? E por que ele era tão agressivo? Qualquer psicólogo, qualquer psicopedagogo, qualquer um de nós poderia entender a agressividade de uma criança surda e muda. Imagine você aprisionado num corpo em que você só pode ver e não sabe interagir, não sabe se comunicar. A violência era a maneira dele se comunicar, porque ele precisava ser liberto dessa doença. E Jesus diz: olha, a doença da violência é sempre a incompreensão daqueles que não ouvem e daqueles que não falam. E me parece que isso é uma doença bastante atual. Toda violência gerada, e que eu não podia jamais suportar, ler algumas coisas que eu li essa semana, dando graças a Deus porque o Papa está doente, está no fim da vida, vindo da boca de cristãos. Eu não consigo acreditar, sério mesmo. Eu li, eu vi, é gente que diz que fala da doutrina, diz que fala da fé, diz que é mais católico que o Papa, e que está dando graças a Deus por um senhor de 88 anos, que deu toda a sua vida, tem um pulmão só que funciona bem, e deu toda a sua vida para o bem do outro, e hoje é o maior líder da igreja. Então, quando eu vejo isso, sabe o que eu penso? Se tem violência, é porque é ignorante, é porque não ouve e não tem ninguém que se ouça. E como a gente sai da ignorância? Porque a gente pode insistir em continuar nela,
pela oração. Jesus está dizendo isso. Quer ter uma força que vença a violência? Que abra os ouvidos? Que faça você ser ouvido? Porque a gente precisa ser ouvido. A gente tem sentimentos. A gente tem dores. Muitas pessoas são violentadas, inclusive nas relações abusivas, que há assim, pinchado de gente, de relações abusivas, que pessoas que não têm voz. Imagina numa relação a dois, em que um casal novo, uma das pessoas não tem voz. A violência está instalada. Eu conheço uma cidade do interior de São Paulo, na qual eu sirvo como sacerdote, que as estatísticas do Centro de Referência de Assistência Social dizem que a cada 11 casas existe uma mulher sofrendo algum tipo de agressão. Isso, estatística, não é suposição, é que chegou na delegacia, que chegou no Centro de Referência de Assistência Social. Isso também é violência. Aquela criança demonstrava uma violência que de fato a ensurdecera e a calara. E é assim, quando a gente não ouve, quando a gente não pode falar, a gente não pode rezar. E quando a gente não ora, o demônio não é expulso, porque ele está instaurado na gente. E é por isso que a sociedade democrática, apesar de todos os seus erros, é o lugar onde a gente ouve e fala. Fala no voto, fala nas realidades, fala com limitação, fala. Tem corrupção? Tem. Mas ainda é melhor, porque liberta o homem para que ele possa inclusive escolher. Porque quando nós somos escolhidos e tolhidos das coisas, pode chegar alguém que vai dizer assim, eu vou escolher a sua religião. Como aliás nós já fizemos na Idade Média. E percebemos que isso é um erro. Porque para escolher é preciso vencer uma barreira, a ignorância. E para saber qual é a resposta, é preciso nutrir essa ignorância até que ela vire sabedoria. E a maneira que Jesus nos ensinou é através da oração. Eu acredito que não é só o demônio de surdo-mudo que anda solto, mas muitos homens e mulheres que são violentados por não ouvirem, por isso também é uma violência, por fingirem que não querem ouvir e não aprender, e muitos outros que são calados nas suas dores, que vivem com gritos calados, e ninguém merece isso. Por isso a gente pede, Senhor, o que será necessário para que a gente liberte o mundo? Que ele sacuda, que a gente olhe para a natureza que está esvaindo, com os nossos telhados caindo, com o calor insuportável. O que mais que a gente precisa de sinais para ver que a gente não tem tratado bem uns aos outros e nem o mundo que o Senhor nos deixou como herança? Eu acredito que sempre deverá haver essa reflexão, só que ela só vai acontecer porque ela vai precisar de uma libertação, ela só vai acontecer quando de fato a gente orar, como Jesus pediu para a samaritana, em espírito e em verdade, ou seja, deixando Deus orar em nós e vivendo a verdade que o Evangelho nos traz. Aí sim, nós vamos atualizar a palavra de Deus no hoje e vamos pedir e receber de modo imediato a sabedoria para livrar a nós e a todos dos demônios que nos cercam, dos demônios que geram violência, dos demônios que nos calam, dos demônios que nos ensurdecem e olha, dos demônios que nos cegam, dos demônios que nos tiram a saúde, dos demônios que nos colocam como sub-humanos, quando Deus se fez humano para nos tornar divinos, verdadeiramente eternos. Então,
tem muito que pensar, tem muito que refletir, tem muito que mergulhar nesse mistério para a gente se descobrir e trabalhar para que todos tenham vida e a tenham com abundância, com cura, com perdão, com misericórdia, abundantemente como o Senhor nos prometeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.